Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe muito a sua família, que o seu mês de junho seja um mês abençoado, iluminado pelo nosso Deus. Esse mês nós vamos encher os nossos programas aqui só de testemunho, porque será o mês das boas notícias, o mês do testemunho. E essas histórias que eu vou colocar agora são de pessoas que estavam assistindo o programa como você está assistindo agora e devido à situação que elas estavam enfrentando, elas vieram segunda-feira. Você precisa de dar o seu testemunho. Você precisa de uma boa notícia. Faça o que essas pessoas fizeram. A gente praticamente faliu. Uma coisa inexplicável. Até hoje eu não sei dizer como aconteceu isso. Eu, quando cheguei na reunião, eu era um empresário falido. Eu vim falido de uma empresa que foi pro buraco. Eu cheguei aqui falido, eu cheguei aqui doente, com depressão, desacreditado do mundo e de mim mesmo. Nós tínhamos uma empresa em Minas Gerais e a gente planejou um ano incrível. Era para chegar no final do ano com muito lucro e a gente praticamente faliu. Uma coisa inexplicável, tudo dando certo, a gente vendendo. Entrou muito dinheiro, mas a gente, até hoje eu não sei dizer como aconteceu isso. Então nós chegamos no congresso, fizemos aliança com Deus, no mesmo ramo, a gente está prosperando. Nós conquistamos um apartamento em Minas Gerais, abrimos uma filial aqui em São Paulo, no Alphaville, compramos um apartamento em Alphaville, compramos nosso carro próprio também, fechamos um negócio, um grande negócio com um aporte milionário, que agora já está deslanchando também dentro daquele mesmo ramo que a gente estava praticamente falido. Eu, quando cheguei na reunião, eu era um empresário falido. Não tinha vontade nem de ir para a empresa. Tinha dia que eu acordava, não ia para a empresa. Depois que eu fiz um pacto com Deus, hoje eu fecho contrato o valor de 10, 20 vezes do que eu fechava antes de fazer o pacto. Eu vim falido de uma empresa que foi pro buraco. Eu estava totalmente derrotado. Eu não acreditava em mais nada. Assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, de um ano para cá, dentro do pacto, dentro do congresso, Deus está me restituindo tudo. O que eu perdi de imóvel, perdi carro, perdi dignidade, perdi o respeito, tudo que o senhor possa imaginar. Só vinha perdendo. Só perdendo. E Deus me restituiu. Dentro desse ano, a minha empresa está de uma forma que está bombando. Eu cheguei aqui falido, eu cheguei aqui doente, com depressão, desacreditado do mundo e de mim mesmo. Você começou a fazer sua aliança com Deus. Como é que está a sua vida hoje? Hoje eu casei de novo, que o casamento estava destruído, acabou, separado. Hoje eu tenho casa, hoje eu tenho empresa, hoje eu tenho construtora, hoje eu tenho escola, hoje eu tenho uma locadora, hoje eu tenho Deus, hoje eu tenho salvação. Porque olhando para mim, uma pessoa que nunca foi numa escola, eu era para estar catando lixo aí, com um carrinho puxando, mas não, eu sou de Deus e eu estou para cima, eu estou nas cabeças, embaixo nada. Como é que é o nome do senhor? É William. William, você começou o pacto, você já fez, como é que é a sua história? Eu estava afastado da igreja, né, há um tempo, aí eu conheci uma pessoa e ela me trouxe de volta dentro da igreja, né? E aí a gente iniciou o pacto, ela já estava no pacto, eu iniciei o pacto junto com ela, né? Eu que estava desempregado, estava numa situação bem complicada. As coisas começaram a mudar, eu fui contratado numa empresa internacional, muito bacana, comecei a vender muito, comecei a cada vez mais me aproximar, né, de Deus, e há 2 anos, mais ou menos, a gente fez uns investimentos, né? A gente comprou uns imóveis e a obra parou. E o dono da obra, ele desapareceu, não deu um golpe, né? Mas tudo ficou travado. E a gente firme no pacto, na palavra, vindo, pegamos o óleo, pegamos os elementos, a gente ia lá na obra, colocava os elementos. E na semana retrasada eu fui lá na obra e tinha uns rapazes lá, trabalhando, voltando com a obra. E aí eu, como quem não quer nada, eu perguntei, né, para eles o que estava acontecendo, se eles estavam retomando a obra. E eles me falaram que haviam retomado a obra naquele dia. Um dia antes teriam tentado retomar, não conseguiram por causa do material. E naquele dia eles estavam retomando a obra para entregar os apartamentos esse ano. Que legal, né? Dá certo quando obedece, né? Dá certo.
Muito mais vai vir e vai entregar e vai arrebentar. Deus abençoe. Escolhe o horário para você estar conosco segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Em um desses horários, você vai pegar a sua nova aliança do pacto. E tanto eu como o pastor Renato estamos recolhendo os nomes, os cartões das empresas. Estamos colocando dentro de um recipiente que tem tanto a água como o azeite, que representa o Espírito Santo, a água, a palavra. O azeite, que representa o Espírito Santo, e o suco de uva, que representa o sangue, o poder do nosso Senhor Jesus. Estamos orando tanto de manhã, como à tarde e à noite, 3 vezes ao dia. Esse recipiente que você acompanha agora nas imagens, você pode acompanhar agora, nós, tanto eu como o pastor Renato, apresentando a Deus em todos os horários. Eu quero que esse mês seja um mês abençoado para você. Escolha uma segunda-feira agora, vem. Escolha um horário. Vem na próxima já toma uma decisão, porque eu tenho certeza que coisas boas, coisas grandes, Deus vai fazer. Acompanhe a história da Jeane e eu já volto. Hoje nós vamos conhecer a história da Jeane. Ela vivia uma situação muito complicada. Vivia na prostituição, uma vida de fracasso e regresso. Ela conseguiu encontrar a direção certa, mas antes disso passou por muitas dificuldades e vai contar em detalhes pra gente como foi que tudo começou. Me fala, por favor, Jeane. Eu vim de uma família muito pobre e eu gostaria de ter tudo. E eu não conseguia ter, né? Então, na época, a gente foi aliciada por um rapaz que a gente poderia ter tudo. Eu muito bonita, cabelo grande, corpo bonito. Então, ele falou pra gente que a gente não precisava estar naquela situação. Então, eu saía para o colégio e ia me prostituir, né? E aí eu aprendi que era bom, foi bom, ganhava dinheiro. Depois foi ficando mais grave, a gente foi se envolvendo mais na prostituição. E foi essa vida que eu vivi por muitos anos. Jeane, quais outras dificuldades você encontrou aí nesse meio de caminho? Eu comecei a brigar muito por posições de ser a melhor da casa de prostituição. E nessa minha luta, eu cortei uma das minhas colegas. E aí, para me sair do flagrante, eu tive que viajar para uma cidade chamada Baliza, que era no interior de Boa Vista, Roraima. E de lá eu fui para o garimpo, porque eu achava que ia mudar toda a minha vida e eu ia sair desse flagrante, que foi o meu fundo de poço. Então, lá eu optei por cozinhar. E ali foi um fundo de poço meu. E quando foi que você conseguiu sair dessa situação caótica? Falta de dinheiro, falta de direção. Quando foi que tudo mudou na sua vida? Eu peguei malária no garimpo e eu vim para Boa Vista, Roraima. E aqui eu conheci um pastor, através desse pastor, ele no leito de dor, que eu não conhecia Deus, não conhecia nada, ele falou que Deus poderia mudar a minha vida. Eu estava com 3 cruzes de malária viva, falsa e viva. Então, eu conheci um pastor, esse pastor da Igreja Universal, ele falou de Deus para mim, que Deus poderia mudar a minha vida em todos os sentidos. Foi assim que você chegou no Congresso para o Sucesso, com a vida destruída. E depois que você recebeu a visão nova, uma direção, como foi que a sua vida se transformou? A minha primeira direção no Congresso foi obedecer. Eu não obedecia a ninguém. Então, eu ainda passei muito tempo dentro da igreja sem obedecer e nada acontecia na minha vida. Porque quando eu cheguei, eu falei que eu ia fazer propósito, que eu queria uma mudança de vida. E fui mudei em vários sentidos, mas na vida financeira eu não conseguia mudar. Por quê? Porque eu não era obediente, eu não obedecia o que vinha do altar. Quando eu passei a obedecer o que vinha do altar, tudo mudou na minha vida, em todos os sentidos. Depois disso, Jeane, o que você conquistou na vida? Eu conquistei tudo. Em primeiro lugar, eu conquistei o casamento, um homem de Deus, abençoado. Ele que me ajudou muito nessa campanha, né? Da corrente de segunda-feira, que foi por ele que eu fui para essa corrente, né? E hoje eu tenho tudo.
eu tenho família, eu tenho uma casa maravilhosa com piscina, eu tenho um centro estético completo, facial e corporal, eu tenho depilação, eu tenho cabeleireiro, eu tenho manicure, eu tenho podóloga, eu tenho biomédica na clínica e conquistei os estudos que eu parei no meio do caminho. Hoje eu sou esteticista facial e corporal, hoje eu tenho técnica de enfermagem, estou fazendo uma faculdade de biomedicina. Então, tudo nessa corrente eu conquistei e vou conquistar muito mais. Então, nós vemos aí, ouvimos aí, né? Você dizer de todos esses bens materiais. Quando você deita, hoje você consegue ter paz? Ah, com certeza. Hoje, e a confiança, é a confiança que a gente tem em Deus. A gente aprende a ter a confiança no Senhor Jesus. Porque Deus, Ele muda tudo. Ele mudou toda a minha vida. Eu pensei que eu não tinha jeito. E hoje em dia eu sou tão feliz, hoje em dia eu estou na igreja, minha família toda está na igreja. O meu esposo, as minhas filhas. Então, eu conquistei de todas as riquezas que eu tenho, a coisa que eu mais conquistei foi a minha família. Muito obrigada, Jeane. Parabéns pelas conquistas e pela grande transformação de vida. É isso, nós acabamos de conhecer a história da Jeane, ela que passou por uma dificuldade muito grande. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante ou ainda mais difícil, mas existe uma direção certa. Agora é com o Senhor nos estúdios. A senhora, o Senhor, você que está me assistindo agora de qualquer lugar, vem pegar a sua nova aliança do pacto, vem usar a sua fé. Todos esses problemas que você está enfrentando hoje, Deus, o Todo-Poderoso, pode te dar uma direção. Levanta a cabeça, vem lutar. Se você vier lutar, se você fizer a sua parte, esse ano vai ser diferente. Você nota que 6 meses já está indo. E você até agora não viu acontecer o que você gostaria que acontecesse. Por quê? Porque o mal sabe que se você lutar com Deus, com pacto com Ele, coisas boas vão acontecer. Você buscou a Deus, tudo muda, tudo se transforma. E Deus quer você na presença dEle. Vamos agora a uma história maravilhosa. Essa senhora aí chegou sofrendo com o esposo dela. Acompanhe e eu volto. Seu nome? Giovana. Seu? Felipe. Quem vai falar? Qual foi a vitória depois da aliança? Como era antes, como é que está agora? Bispo, antes de fazer o pacto com Deus, a gente vivia, eu era assalariado, então vivia, consequentemente, uma vida muito limitada. O dinheiro que eu ganhava só dava para pagar o aluguel de casa e um cartãozinho que eu tinha pequeno. E a gente vivia mal nessa casa, mesmo pagando o aluguel. A gente compartilhava a casa com rato. Quando chovia, a gente ficava apreensivo porque a casa entrava água, e uma vez entrou, quase a gente perde bastante coisa da nossa casa. Assim que a gente veio para o pacto. E também aconteceu situações que a gente uma vez foi tentar se aventurar com um ticket de alimentação que a gente tinha da empresa, para poder sair da rotina, Fomos num restaurante único na cidade lá de Guarujá que aceitava o ticket, fomos comer lá e foi no dia 30, ele viraria para crédito dia 1º, para a gente pagar a conta, E aí a gente foi comer 11h30 da noite, comemos lá, deu meia-noite, crente, ciente que o débito ia cair, Passou meia-noite, meia-noite 1, meia-noite 15, os garçons tudo rondando a gente lá, e aí não vai pagar não, e a gente esperando, ligamos na central, moço, eu preciso que o ticket caia aqui para poder pagar a conta, E não caiu, a gente teve que tirar o dinheiro que eu havia recebido do aluguel para poder pagar, e no dia estava eu e ela lá na porta do mercado, tentando ver alguém que pagasse a sua conta, o seu mercado, com dinheiro para a gente poder trocar com o ticket para poder pagar o aluguel. Situações que marcaram, Isso, e teve outra também que eu fui parado, eu tinha uma moto que era um meio de locomoção, até o trabalho, fui parado pelo guarda, o guarda olhou para minha cara, estava toda atrasada, tinha mais de 3.000 de débito a moto, E o guarda olhou para minha cara e falou, rapaz, vende essa moto e paga essa dívida, porque eu poderia te levar aqui agora. Guarda te deu conselho. Deu conselho. E ela também parou no meio do caminho, que eu não tinha dinheiro para botar gasolina, aí ficou parada, e aí eu me lembrei que eu tinha R$1, coloquei lá, coloquei R$1 de crédito para chegar no R$1 de gasolina para chegar no trabalho. Então foi assim que a gente chegou no pacto. O que é que mudou? Como é que está a sua vida hoje? Além das dívidas que a gente tinha. E aí o que acontece? Vindo ao pacto, a gente recebeu uma inspiração de Deus, firmando essa aliança e coragem.
No meio da pandemia, em 2020, a gente recebeu uma ideia, né, para trabalhar eu já trabalhava, só que para os outros, né, no ramo de despachante documentalista. Só que aí, mesmo trabalhando na assalariado, Deus me deu uma inspiração e falou: volta a fazer isso, mas não para os outros, para você. Aí, no meio da pandemia, todo mundo fechando, tudo contrário, né, a gente abriu numa garagezinha pequena que a gente tinha lá em casa, tínhamos um computador que travava mais do que tudo, né? E foi assim que a gente começou a tocar o negócio. E as coisas começaram a fluir. Vieram o cliente do outro lado da cidade para poder fechar serviço com a gente, e um indicando o outro, e as coisas começaram a fluir de uma forma que até eu fiquei abismado, de boca aberta. E as pessoas que estavam em volta da vizinhança falaram: como pode? E via carrão entrando dentro de uma favela, né? Entrando carrão para poder fechar serviço com a gente, dando dinheiro alto para a gente lá. E a gente começou ali, Deus foi abençoando. Dali a gente foi para um lugar melhor, né? Abrimos o escritório ali. Daquele lugar a gente foi para um outro lugar que era na avenida. Hoje, atualmente, a gente está na avenida, além, é claro, de uma outra loja que a gente abriu, né? Com essa inspiração, a gente conseguiu comprar uma casa, né, avaliada em 100 mil lá no Guarujá, né? Elas estão alugadas hoje atualmente, as 2 casas, né? São 2. A gente conseguiu também comprar o carro, né? E saímos daquele lugar que a gente compartilhava com o rato e ficava apreensivo quando chovia, para uma área mais nobre, né? Miséria acabou, pagou a quem devia, está em paz agora. Sim, senhor, pagamos todas as dívidas em paz. Hoje a gente vai no restaurante, não precisa esperar da meia-noite que a gente vai lá e paga. Deus abençoe. E o principal é o Espírito Santo, né? É Ele que nos tem fortalecido, nos tem dado ideia, e é Ele que tem nos sustentado até aqui. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo. Deus abençoe. Como é que é o nominho da senhora? É Maria Rosa. Dona Maria, o que aconteceu? Então, eu não fazia essa reunião, né? Hoje é a 4ª segunda-feira que eu estou fazendo. E a gente trabalha com casas de aluguel de temporada. E aí, a casa mais bonita, que a gente investiu mais, agora já está caindo, já não está bom para a temporada. E aí eu vim cada segunda-feira, eu ia lá no norte da ilha, dobrava o joelho dentro da casa e falava: eu não aceito essa casa ficar fechada no inverno, porque a gente investiu para a casa ficar fechada. As 3 semanas, eu vim aqui na segunda e na quinta-feira eu ia lá. E aí no sábado eu fechei um contrato nessa casa até novembro, 1º de novembro, e aí depois volta para a temporada. Bem forte para o nosso Deus. Meu amigo e minha amiga, nós já determinamos aqui, esse mês de junho vai ser o mês do testemunho, o mês das boas notícias. Segunda-feira agora eu já quero que você tenha uma boa notícia. Tudo que está enrolado, preso, amarrado na sua vida, você tem que se desenrolar. Sua vida tem que andar, você precisa vender, você precisa prosperar, crescer, mudar de vida através da sua fé. Eu te aguardo aqui na segunda-feira, tanto às 7 como às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Eu peguei a história dessa moça aqui, olha, a Ana, muito bacana o testemunho dela, perseverança, não desistiu. Acompanhe. Como é que é seu nome? Ana Carolina. Ana, aliança com Deus, obedecendo. O que mudou, Ana? Tudo. 2 situações. Uma, primeiro que para mim foi a mais importante. Eu estava numa situação que eu não tinha nem como comprar comida. E aí minha geladeira estava vazia. E eu lembrei, né, de quando o bispo ensinou a gente a provar a Deus na palavra dele. Eu peguei a Bíblia do Pacto, coloquei dentro da geladeira e falei: se essa palavra aqui é verdade e eu sou fiel ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu tenho um pacto com o Senhor, nunca mais vai faltar alimento para mim, nunca mais vai faltar recurso. E eu deixei lá. E no outro dia já mudou toda a situação. Desde então, nunca mais me faltou para me manter. E Deus falou muito assim: agora eu honrei minha palavra, tira ela de dentro da geladeira, que ela é viva. Essa foi uma situação muito importante para mim. Agora, a outra, que é mais na área financeira mesmo, de venda, eu trabalho com imóveis, então eu ofertei um imóvel para o cliente. A princípio, ele ia comprar, era lote, né? Lote terreno. E ele ia comprar um de 80 mil, básico, mais o de inicial. E ele foi e acabou comprando um de 500 mil. Só que nisso, o gerente da construtora me ligou e falou: tem que vir aqui porque aconteceu um erro, tudo. Eu falei: tá amarrado, Satanás. Já sabia que tinha alguma coisa se levantando. Porque o diabo é assim, né? Ele não pode ver você tem que continuar até o fim.
Aí eu cheguei lá, já cheguei determinando, falei, não vai acontecer nada. Aí ele já falou assim, porque esse lote que saiu para vender, que seu cliente comprou, não era para ter saído. Deus, ele fez um lote que era da construtora, que não era para ser vendido, apareceu e o meu cliente comprou. Então, ele triplicou essa venda. Além disso, veio nesse mesmo dia, a gente ficou lá brigando, era uma resistência muito grande. Aí veio a situação desse gerente falar assim, esse aqui é amigo do dono da construtora, ele tá comprando todos os lotes, e aí eles querem vender esse para ele, vocês vão acabar perdendo a venda. Eu falei assim, não, tá amarrado Satanás, eu na minha cabeça. Eu falei, ele pode ser amigo do dono da construtora, só que Deus é o meu amigo, ele é o meu pai, e ele é o dono de toda a terra. Ele pode ser dono da construtora, mas quem é o dono da terra é o meu pai. E no final das contas, ele comprou 1 milhão. Que ele ia comprar 80 mil, ele comprou 1 milhão. Então, foi Deus em tudo. Deus deixou o lote que não era para estar disponível, ele comprou. Depois, eles queriam derrubar a minha venda, não deu certo. E depois, eles vieram com uma história que um amigo ia comprar. Falei, não, Deus é que é o dono de tudo, ele vai dar a última palavra. E aconteceu. Sabe por que você venceu, Ana? Você foi mais valente. Você foi mais perseverante. Você acreditou. É como você disse, diabo é diabo, ele se levanta. Mas a sua fé e a sua perseverança deu certo. Muito mais vai vir. Bem forte para o nosso Deus e para o nosso Pai. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus. Poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada a ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Deus abençoe a sua vida, nós te aguardamos aqui. E eu não quero nem que seja segunda-feira. Eu quero que hoje, quarta-feira, você venha, você vai participar de uma escola da fé. Nós vamos distribuir para você um grãozinho de mostarda, a menor de todas as sementes. E o que Deus vai te falar, como Ele vai te falar através desse grãozinho de mostarda, vai impactar a sua vida. Uma palavra muda tudo. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, deixo vocês com essa mensagem que fala da situação atualizada do Rio Grande do Sul. O nosso SOS não para. Na manhã deste domingo, mais de 13 toneladas de alimentos e água estão sendo enviados novamente para o Rio Grande do Sul. Mais um caminhão com destino à capital gaúcha, levando donativos para ajudarem as pessoas que estão lutando pela reconstrução da vida após essa tragédia. A Universal aqui em Santa Catarina se mobiliza todas as semanas. Quem nos acompanha pode também trazer as suas doações, porque a ajuda será intensiva para que possamos então suprir a necessidade daqueles que estão necessitados.